Bom, boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira de jogo do Grêmio. Hoje vamos estar competindo aí com o Grêmio, aula e jogo. Espero que vocês não estejam com o rádio ligado, muito menos com a televisão, estejam somente atentos à nossa aula de hoje. Bom, então, nossa disciplina aí de modelagem e simulação de processos industriais, engenharia química. Já estamos aí, então, dando início à nossa oitava aula. Então, chegamos aí a aproximadamente um terço do andamento da disciplina. Nós temos aí uma programação de 24 encontros, lembrando que os encontros, eles têm encontros presenciais, como os que a gente está fazendo. Como assim presencial? Presencial, vocês estão aí, eu estou aqui. Por uma questão da pandemia, a gente está um pouquinho longe, mas vocês sintam-se como se estivessem numa sala de aula, né? E também, né, para cumprir a nossa carga horária, lembrando que semana que vem nós teremos o feriado de Tiradentes, então não haverá aula, mas a gente tem que recuperar essa aula aí. Então, o que acontece? O professor já disponibilizou lá, né? Vocês sabem, se não sabem, mais uma vez eu vou estar reforçando, o nosso calendário, ele é um livro aberto para vocês. Então, a qualquer momento, no bloco introdutório, vocês podem consultar o nosso plano, a nossa aula, o conteúdo de cada uma das nossas aulas, o calendário acadêmico, que é o que baseia a definição. Quando que tem semipresencial? Eu nunca sei. Sabe sim, é só olhar no calendário. E para facilitar mais a vida, ainda o professor descreve então, olha aqui, todas as aulas até o 25º encontro já está tudo previsto aqui dentro da nossa plataforma aula. Ok? Então, só para reforçar, hoje é dia 14, nossa aula 8 já foi postada também. No dia 17 terá uma aula semipresencial, então o professor disponibilizou para vocês 9 artigos a respeito de modelagem, então são artigos que falam sobre secagem, sobre uma reação, sobre operações unitárias. Então, tem vários artigos tratando sobre modelos matemáticos de processos industriais. E, para reforçar a necessidade da leitura, o professor colocou uma lista de exercícios, mas essa lista de exercícios é sobre os artigos. Então, a ideia é o quê? É que vocês respondam os exercícios, de alternativas, tá? Que vocês respondam, então, esses exercícios e, na realidade, vocês vão respondendo ali, né, no arquivo e depois vocês postem o gabarito aqui nesse envio de atividade. Lembrando, né, que a aula semipresencial, ela tem validade da presença. Então, se o aluno não entrega o TDE, ele ganha falta. Então, por exemplo, nós vamos ter agora semipresencial no dia 17 e vamos ter a semipresencial do dia 24, que vai ser os 2 sábados, ou seja, a semipresencial sempre a gente prevê que ela aconteça num sábado, mas o professor já disponibilizou a semipresencial para vocês já começarem a fazer a partir de agora. Já está liberada a partir do dia 14, vai até o dia 24. E essa daqui também, deixa eu editar aqui, essa daqui eu vou também deixa eu disponibilizar um prazo maior aqui para que vocês possam já ir fazendo. O prazo final vai ser o mesmo, mas eu já vou liberar a atividade, porque se o aluno já tiver o interesse de realizar a atividade, ele já pode, já libero hoje. Essa atividade aqui, ela é uma atividade um pouquinho diferente, é um paper sobre Enzo,
né, que fala sobre um modelo, né, modelar em Enso um balanço de massa e modelar em Enso um balanço de energia. Então, também, mesma coisa, exercício Enso, onde vocês vão reproduzir o artigo no Enso e vão postar da mesma forma o TDE aqui. E a mesma coisa, não vale nota, vale presença, né? Então, eu espero que vocês participem, né? Espero que vocês aí, né, se dediquem, tá? E a nossa prova objetiva, no dia 28/4, ela não vai ser aqui nesse espaço, no item 15, né? Aqui é só o aviso da nossa aula, indicando que aqui vai ser objetivo. Então, a nossa prova objetiva, ela entra aqui dentro do AP1. Então, tá prevista aqui para o dia 28, né, onde vocês vão fazer e vão finalizar ela, né, e essa prova, então, ela vale 10% da nota. Aqui diz objetiva, mas não necessariamente vão ser questões objetivas. Muitas vezes vão ser questões discursivas, né, onde você vai utilizar o espaço conforme as TDEs que a gente vem fazendo. Os alunos aí estão cada vez mais experientes, né, já sabem usar Drive, já sabem compartilhar imagens, compartilhar links. Então, usem a criatividade de vocês, o professor, obviamente, vai estar buscando, né, e não esqueçam que sempre que tu cria um Drive, tu não pode esquecer de autorizar o e-mail do professor para o acesso, né, porque senão na hora que eu for corrigir a prova de vocês e o acesso não estiver liberado, automaticamente eu não vou conseguir corrigir, daí vocês vão ter problemas, tá? Então, sempre que compartilhar um link, tem que lembrar de autorizar a pessoa com o link olhar, né? São pequenos detalhes aí que, se alguém tiver alguma dúvida maior, por favor, né, sempre questione, converse com o professor para a gente poder aí estar juntos resolvendo qualquer parada, qualquer problema. Então, aqui nós vamos estar fechando, então, o AP1 no dia 24. Então, até o final de abril, fecha a primeira avaliação trimestral. Relatório valendo 5% da nota total, a objetiva valendo 10%. E o AP2 vale 25% da nota. Daí soma essas duas notas, fecha 40% da nota, né? E daí vem a prova final, que é a avaliação semestral, que isso aqui está prevista lá na aula 23, no dia 7 de julho. Longe, ainda está bem lá distante, mas já é bom que vocês se programem. Vocês têm todo o calendário à disposição de vocês. Então, se organizem, pessoal. Se organizem, tá bom? Ok. Bom, dentro de se organizar, o que o prof, então, vai trabalhar hoje? Então, hoje nós vamos efetivamente entrar dentro de modelagem de processos industriais, tá? Então, hoje nós vamos ver processos químicos. Vamos entender, relembrar, né? Na verdade, a disciplina de modelagem, ela tem muito disso. Aqui, a gente relembra o que vocês viram lá na química geral, o que vocês viram lá em reatores, o que vocês viram lá em operações unitárias. A única diferença é que aqui a gente vai estar, de uma certa forma, aplicando de uma forma virtual, por meio de modelos matemáticos, aquele equacionamento que, em tese, vocês já tiveram noção, né, do que é e como funciona. Então, na aula passada, nós tivemos aí o TDE, né, que é a atividade de reforço, e parabéns para esses alunos, para a Andriele, para a Bruna, para a Débora, para a Eduarda, para a Gabriela, para o João, para o Josimar, para a Júlia, para a Maria,
para a Michele, para o Rafael, para o Victor e para o William. Dei feedback para todos vocês, tá? Então, teve alguns que não atingiram o objetivo, mas não tem problema, o importante é ter atitude, é fazer, aprender, né? E esse é o intuito. Pena, pessoal, é uma pena que só 42% da turma está participando. Tá péssimo isso. Eu sei que esses alunos que fizeram não precisam estar ouvindo isso, mas tem alunos que não sei o que estão fazendo no final da aula, porque a gente tem 1 hora prevista para que vocês possam estar desenvolvendo as habilidades de vocês. Mas eu estou percebendo, através do TDE, que parece que os alunos estão achando que aquilo ali não é para fazer nada, que é simplesmente a aula acabou, né, deixa só conectado o computador para ganhar a presença e some, velho. Pô, usa aquele tempo para vocês fazerem atividade, para ver se vocês entenderam. Me vem à mente, claramente, a aula passada, onde a Maria, a Bruna, né, tiveram uma discussão bem proveitosa durante a aula, que elas estavam com dificuldade, foram lá, compartilharam, conversaram. É assim que tem que ser. E fizeram trabalhos muito bons, né? Também teve outros que também fizeram um trabalho muito bom, mas é isso. A gente tem que participar, pessoal. Tem que ter atitude. Vocês não vão ser profissionais competentes se vocês não tiverem atitude de buscar informação, não tiverem atitude de aplicar a informação, né, e buscarem sempre, né, tá complementando, né, o conhecimento de vocês. E é isso, né? Infelizmente, tivemos aí 58% da turma que não participou. Mas que bom que 42% participou e participaram muito bem, né? Agradeço imensamente por terem feito a atividade. Vamos para a revisão, né? Então, a atividade na aula passada, ela envolvia o quê? Reproduzir a atividade do Excel no Enso. Então, deixa o professor aqui abrir o Enso. Então, vamos abrir aqui o Enso. Daí, vamos também abrir o Excel. Foi a aula 7. Abrindo. Ok. Então, lembrando, né, que o que nós tínhamos que fazer? Esse daqui, então, era o modelo do Excel, onde aqui apresenta os dados, tanque 1, tanque 2, tanque 3, né? E o objetivo era vocês... Aqui é como se modela em Excel. Agora vamos ver como é que a gente pode modelar em Enso, a mesma coisa. E o professor explicou para vocês. No caso, eu já estou com o arquivo pronto aqui, mas, basicamente, o que vocês tinham que fazer era definir o model. O que é o model? É o modelo ao qual estabelece como que o tanque funciona, né? O que é parâmetro? Né? O que é os parâmetros? São aqueles dados fixos, que são a definição do que é constante. O que vai definir o diâmetro do tanque, né? A gravidade que está atuando, né? O diâmetro do orifício, né? Então, vai te definir os parâmetros referentes aos tanques. Então, o tanque 1, 2 e 3, ou qualquer tanque que eu esteja me referindo a esse modelo que eu estou colocando, ele atende esse model, né, que é o modelo matemático para o tanque.
O que eu vou setar? Setar são as informações referentes ao que é parâmetro. São valores fixos, valores pré-determinados. Então, eu inicio definindo, ó, isso é parâmetro. Então, o que é parâmetro vai ter um dado, vai ter informação. Bom, e dentro desse tanque, esse tanque ele vai sofrer variações com o passar do tempo, certo? Porque eu estou fazendo uma análise de um processo dinâmico, né? Eu vou avaliar o comportamento do escoamento de líquido nos 3 tanques. Então, para que isso ocorra de forma dinâmica, eu preciso deixar o tempo correr, né? E dentro dessa corrida do tempo, vai ter variáveis que vão oscilar ao longo do tempo, né? E quais vão ser as variáveis? Então, a gente define as variáveis, né? Define, então, velocidade de fluxo, né? O volume do tanque, a altura do tanque, saída do tanque, entrada do tanque, saída do tanque. E para cada variável, pessoal, nós precisamos de uma equação. Porque se é uma variável, qual é a matemática que traduz a busca pelos resultados dessa variável, né? Na prática, vocês buscaram os valores da variável anotando. Constatou a altura tal, tempo tal. Ou seja, tu coletou os dados da variável, tu definiu os parâmetros, que é o diâmetro do meu tanque, né? A altura, né? A altura, no caso, não era uma necessidade, mas o diâmetro do orifício, considerou a gravidade universal, né? Considerou como a gente estava trabalhando com vazão e tinha necessidade de fazer conversão em quilos, trabalhamos com massa específica, se definiu a temperatura, mas, obviamente, que uma série de considerações foram pré-estabelecidas, como a temperatura não vai variar, né? Não houve, né, nenhum tipo de oscilação, né, no fluxo, não teve nenhum tipo de agitação, ou seja, tu define algumas considerações que evitam com que, por exemplo, mas será que não essa está dando diferente por causa que eu não estou considerando que a temperatura do ar oscilou ao longo da minha experiência? Claro, matematicamente, quanto mais dados tu colocar, quanto mais preciso tu for, mais fidedigno for o teu modelo matemático, como definição da viscosidade, como uma avaliação mais criteriosa a nível do tipo de escoamento do fluido, claro, quanto mais detalhes tu for pegando, mais rico vai ficando o teu modelo matemático, e mais próximo o teu resultado modelado se aproxima do real, né? Mas, a nível de uma aprendizagem, o que nós estamos pré-estabelecendo é o suficiente. Então, aqui eu defino o modelo do tanque. E aqui embaixo, que é o flow sheet, é como que os tanques irão se comportar. Onde está a força motriz para fazer com que tudo isso se movimente, né? Então, conferindo os dados dos tanques. Então, assim, o model para o tanque quer dizer o seguinte, que os tanques vão ser assim. Então, ó, em termos de parâmetros, né, nós temos o diâmetro. Bom, então todos os tanques vão ter diâmetro de 5. Então, vamos confirmar. Bom, o tanque 1 tem diâmetro hidráulico 5, o tanque 2, o tanque 2 tem diâmetro 4, está diferente do modelo. O tanque 3 tem diâmetro 5. Então, o que acontece? Como nós temos uma diferença no tanque 2, né, mas a maioria dos tanques são iguais, a maioria, 2 de 3 são iguais, né, nós estabelecemos, então, o seguinte, que o modelo do tanque ele permaneceu, porém,
nós vamos, lá no Flowsheet, nós vamos colocar uma nova setagem, né, um novo set, porém especificando a diferença do diâmetro hidráulico do tanque 2. Por isso que aqui está escrito 4. Então, o tanque 2 ele é diferente. Ele vai ter 4. Está especificado aqui no Flowsheet. O que mais? Ó, nós temos aqui a gravidade. Nós estamos enxergando aí, pessoal? Um segundo. Aquela especificação de tamanho de orifício ali no set para o tanque 2, só precisava dela para o tanque 2, não precisava para o resto? Precisa para o resto. Tanto é que está escrito lá em cima, ó, aqui em cima tu tem especificação de orifício, ó, 0,1. Para todos os tanques são 0,1. Sim, mas eu não entendi como é que relaciona, daí fica o do tanque 2 separado e a do tanque 3 e do tanque 1 junto. É porque o Enzo, ele é um software baseado em equações, né? E daí o que acontece? Quando tu faz uma setagem diferente no Flowsheet, né, diferente do que é pré-especificado no modelo, ele vai fazer o quê? Quando ele vê que é o tanque 2, ele vai fazer uma correção, não puxando o dado do modelo, do set do modelo, mas como tu setou uma especificação para o tanque 2 diferente do modelo do tanque, ele vai pegar essa informação e não aquela. Para o tanque 2, está aqui, ó, tank 2, ok? Então, aqui, se vocês olharem, ó, a gravidade está igual em todos eles, ó, 9,800, 980, 665. 980, 665. Então, ok. Está certinho a gravidade. Bom, o diâmetro a gente já viu. O cálculo da área, como é? Π diâmetro ao quadrado dividido por 4. Está certo o cálculo da área? Claro, está aqui, ó. Mesma cálculo de área, olha aqui, ó. Se tu olhar as fórmulas, ó, π, o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ó, mesma coisa, a área, ó, π, diâmetro ao quadrado dividido por 4. De onde é que ele puxa o diâmetro? Daqui, ó, olha ali, ó. Tá puxando ali, ó, é do diâmetro. Então, certo? O π, 3, 14, 15, 9, 2. O π, ele está puxando o π do próprio Excel, aqui, ó, igual, π. É isso aí, 3, 14, 15, 9, 3, aqui dá uma pequena diferença, um arredondamento, provavelmente, mas é isso aí. O orifício, ó, a gravidade a gente já viu, o orifício de todos os tanques é 0,1, então vamos checar. Bom, o orifício do tanque 1, realmente, ó, a área, né, não é o diâmetro, a área do orifício é 0,1. Então, a área aqui do orifício, ó, 0,1. Tanque 1, ó, a área do tanque 2 é 0,15 e a área do tanque 3 é 0,1. Então, a única coisa que é diferente é o tanque 2, por isso que lá tu seta tanque 2, a área do orifício 0,15. Fechou? E lembrando que o Enzo, ele parte padrão americano, então é ponto ao invés de vírgula. Bom, feito. Todos os sets estão batendo. Tá? Parte tudo de 0, nível mínimo é 0. Agora, conforme passa o tempo, essas equações vão definir os valores das variáveis. Perfeito. Agora, o Flowsheet é como vai funcionar. Então, se a gente minimiza aqui e coloca os tanques alinhados aqui, bem pequenininho, você não está enxergando, né? Ó, então, ó, na realidade, o feed vai entrar no tanque 1, então o feed é um dado real. Esse dado real, o que ele significa?
O as real quer dizer o seguinte, que esta é a força motriz. Esse é o que eu vou dar a informação e tudo isso vai fazer as coisas acontecer. O tanque 1 segue o modelo do tanque simplified, ou seja, está aqui, ó, tanque simplified, é o nome do model. O tanque 2 também segue, o tanque 3 também segue. Né? Como é que vai estar conectado? Então, o feed é a entrada do tanque 1, a saída do tanque 1 é a entrada do tanque 2, a saída do tanque 2 é a entrada do tanque 3. Essas são as conexões. Aí a saída, não, a saída está subentendida, mas a saída não conecta com nada. E aqui entra a especificação. Então, o que eu vou ter de informação que vai gerar, né, vai fazer o sistema girar, vai fazer o sistema rodar. Então, vai ser essa alimentação de 1 metro cúbico. E é essa alimentação, ó, olha aqui, ó, no tanque 1 está entrando 1 metro cúbico. Veja, é um valor constante, ó, não muda. Então, 1 metro cúbico. Bom, a altura, né, a altura quer dizer o quê? Qual era o nível de água, de líquido, de fluido que estava no tanque 1, no tanque 2 e no tanque 3. Então, tanque 1 e 3 é 1 metro e o tanque 2 era 2 metros. Então, a gente identifica aqui, ó, o tanque 1, ó, altura inicial 1 metro. Tanque 2, altura inicial 2. Tanque 3, altura inicial 1. Ou seja, isso aqui não é o volume do tanque, mas é a altura do fluido inicialmente. Muito bem. Então, agora, pessoal, eu tenho tudo definido. E aqui eu setei as informações individuais do tanque 2. E agora, aqui eu vou definir, então, o intervalo de tempo que eu vou fazer a avaliação. Então, no caso, eu vou avaliar até 100 segundos, né, de 1 em 1 segundo. Ou seja, no tempo de 1 segundo eu vou tirar dados, tempo de 2 segundos eu vou tirar dados e assim por diante. Que não é diferente do que nós vamos fazer no Excel. Também foi de 0 a 100. Mas qual é a diferença? Aqui no Excel, a gente vai fazer um cálculo, né, um cálculo manual para cada uma dessas linhas, carregando a informação da linha anterior. Então, as informações elas vão ter um delay, porque, por exemplo, eu não vou ter a informação exata em 0,09 segundos. Eu não vou ter essa precisão, a não ser que eu faça de 0 em 0,1, ou seja, eu vou ter que aumentar o número de linhas em Excel. O Excel ele vai puxando de uma linha para outra, né? Então, ele é um cálculo bem manual. Agora, quando a gente trabalha com o Enzo, ele vai fazer isso, só que ele vai fazer isso por meio de um diferencial. Então, ele vai ter uma capacidade, né, de obter as informações de uma maneira, né, diferenciada, mas sim, nós vamos ter dados de 1 em 1 segundo, porém obtidos de uma maneira menos mecanizada e interdependente, que nem a gente tem aqui, porque uma linha está dependendo da outra. Então, se eu tiro uma informação da linha, modifica tudo, né? Se uma informação se perde, eu já começo a apresentar erro na sequência dos meus cálculos. Então, tu tem que ter muito mais atenção aqui no Excel. Então, finalizado aqui o nosso Excel, então a gente clica aqui no verdinho, ó. O verdinho, então, aqui vai liberar para nós fazermos a corrida. Então, a gente corre. Tá? O que quer dizer isso aqui, pessoal? Que os 100 segundos demoraram 0,25 segundos. Ou seja, eu demorei aproximadamente aí, um quarto de segundo. Um quarto, 0,25, um quarto de segundo
para avaliar 100 segundos. Então, isso é a capacidade de processamento que o software tem, né? A velocidade é muito elevada. Então, a gente conseguiu fazer uma experiência de 100 segundos em 1/4 de segundo, né? E qualquer dado que eu mudar aqui, eu posso repetir essa experiência, eu vou repetir. Então, eu posso fazer inúmeras experiências em 100 segundos. Então, isso aqui correu, ok, tá aqui, mostra as informações, ó, não houve nenhum tipo de problema, né? Aqui é exatamente como ocorreu a corrida, né? Sem problema nenhum. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma análise, né, de como foi, como está a consistência de unidades, né, a coerência entre as informações a nível de variáveis versus equações, versus especificações, a definição dos parâmetros, eu posso fazer um check aqui, né, e ele vai me dar a leitura, né, de como isso está no número de variáveis, né, número de equações e tudo. Porque, lembrando, pessoal, isso aqui ele vai te dar uma leitura total deste sistema aqui. Então, por exemplo, essa variável de saída do tanque 1 é a mesma variável de entrada do tanque 2. Então, aqui eu não tenho duas variáveis. Ah, não, tu tem a variável do tanque 1 e a variável do tanque 2. Não, é a mesma coisa. Porque a interconectividade está me dizendo que é uma coisa só, né? Então, essa atenção a gente tem que ter na hora de definir esses valores aqui. Bom, então, quais foram os resultados? Porque até agora a gente não viu. Então, tu puxa aqui do lado, daí aqui vai apresentar. Bom, o feed é a força motriz. Então, os 3 tanques, eles foram movimentados por meio dessa alimentação que tu fez no sistema. E daí aqui tu vai ter a reprodução do que acontece no tanque 1, no tanque 2 e no tanque 3. Então, o verdinho é o que é parâmetro, que são dados fixados. O xizinho aqui, ó, vão ser o quê? Vai ser as variáveis, ou seja, aquilo que vai variar em função do tempo. E em função da tua alimentação, que tem que ser aqui o que vai gerar toda digamos assim, as alterações no sistema. Então, feito isso, agora eu quero gerar o resultado que o professor pediu. Então, o que eu pedi? Eu pedi fluxo, vazão de entrada, tanque 1, 2 e 3, tudo junto. Então, clica aqui, ó, F em tanque 1, ele vai perguntar, tu abre o gráfico. Então, essa é a alimentação do tanque 1, alimentação do tanque 2, alimentação do tanque 3. Fechou. Esse é o gráfico que tinha que obter. Volta aqui. Agora eu quero saída do tanque 1, um gráfico novo, saída do tanque 2, saída do tanque 3. Mesma coisa. Agora, o último gráfico que eu pedi, a altura. Então, a altura do tanque 1, a altura do tanque 2, a altura do tanque 3. Então, com esses 3 gráficos aqui, eu, então, finalizo a atividade, que era exatamente isso que tinha que ser feito, e postado esses gráficos, né? Bom, aqui o professor mostrou, né, a sequência, né, da resposta. Então, teve até uma aluna que comparou os dados do Excel com os dados do Enzo. Ah, professor, está diferente esse teu dado aqui, né? Não é que está diferente. Qual é a diferença que eu fiz aqui? Ó? Se eu, por exemplo, pegar aqui, eu estou fazendo uma análise de 1 em 1 segundo. Então, cada bolinha dessa aqui é o dado de 1 segundo. Agora, se eu pegar aqui e simplesmente alterar aqui, em vez de fazer de 1 em 1, eu quero fazer de 0,1 em 0,1 segundos. Ou seja, em 1 segundo eu vou ter 10 informações. Né? E daí no total de 100 segundos eu vou ter 10 vezes 100. Então,
toda vez que tu modificar qualquer informação aqui, pessoal, tu tem que salvar. Vocês viram que acendeu aqui, ó? Se tu não salva, ele corre com a memória do arquivo anterior. Então, ok, salvei, ó. Agora sim. Agora ele gravou que eu quero que o meu time step seja de 0.1 em 0.1. Então, clico aqui e corro. Então, ele correu, ó. Então, ele demorou um pouquinho mais, ó, os 100 segundos ele fez em 0,64 segundos. Então, da mesma forma, eu vou lá em Results, mesma coisa. Por exemplo, o primeiro gráfico, então, que a gente obteve, que era F-in do tanque 1, F-in do tanque 2 e F-in do tanque 3, ó, viram que mudou? Por que ficou diferente? Na realidade, não está diferente, tá a mesma coisa, ó. A diferença é que aqui eu peguei um maior número de informações, ó, do que aqui, certo? Então, feito isso, pois não? Tá. Então, ó, viu? Modifiquei aqui de novo, olha ali, ó, ele acendeu o disquetezinho. Se eu fizer correr sem salvar, ele vai ficar na memória aquele... Então, esses são alguns macetezinhos. Então, muito bem. Tá. Ô, Maurício. Pois não. Mas esse gráfico, esse que tu fez agora da vazão de entrada e agora, não tá que nem o gráfico que tu disponibilizou lá no material, né? Que seria o gabarito. Porque essa vazão de entrada do tanque 3, eu acho que é, no gráfico que tu gerou aí, tá diferente do que tu disponibilizou no material. Ou eu tô entendendo errado. Acho que o gabarito é do tutorial que a gente fez no ano passado. Tu tem que mudar, né? Porque o que acontece, né? Quem é que tá falando? Tiago, aqui é o seguinte, ó, isso aqui, esse arquivo, eu não estou usando o arquivo do tutorial, esse aqui foi o arquivo que eu disse que vocês tinham que construir. Então, vocês tinham que partir, usar um model igual ao model que vocês fizeram para Bernoulli, porque a gente tem orifício, e daí vocês iriam utilizar o flowsheet semelhante ao flowsheet do material disponível no tutorial, que é esse aqui, ó. Só que as informações que a gente tem no tutorial são diferentes das informações trabalhadas aqui, ó, as alturas, ó, os diâmetros hidráulicos aqui. Esse tutorial aqui, ele trabalha com válvula, ele não trabalha com orifício. Então, essa malandragem vocês tinham que visualizar. Não é malandragem, mas é, de fato, entender o que é o modelo e o que é o flowsheet. Então, esse arquivinho aqui é para gerar o mesmo gráfico do Excel. Claro, guardado as proporções, né? Por quê? Porque a gente tem uma questão de disposição, mas, ó, esse aqui é o gráfico do Excel, esse aqui é o gráfico do... Claro, ele está um pouco mais esticado, né? Mas esse aqui é, ó, desce vermelho, sobe preto, sobe azul, desce vermelho, sobe preto, sobe azul, né? A mesma coisa, sobe preto, sobe azul, desce vermelho, sobe preto, sobe azul, desce vermelho. É a mesma, são as mesmas informações, claro. Uma ou outra diferencinha mínima, mas não grosseira, não é uma diferença. E aqui, para vocês, o passo a passo que o professor deixou disponível nessa aula de hoje, para vocês em casa tentarem novamente reproduzir, passo a passo. Né? Ô, professor. Pois não? Eu tenho uma dúvida. Eu encontrei meu erro nessa aula, só que assim, ó, aí onde o senhor está no 7, tu poderia voltar no teu EMSO? Ali. Isso. Digamos que eu tenha, por exemplo, 5 tanques, tá? Cada um com um orifício de saída diferente, ok? Daí tu vai mexer nesse 7 aqui, ó. Vai mexer no 7 do flowsheet, não no 7 do model. Tá, beleza. No model, é necessário tu setar o diâmetro de saída? Por exemplo, assim, ó, digamos que eu queira organizar
todas as saídas, enxergar todas elas uma por uma. Eu não poderia ir no set do flowsheet e colocar tanque 1, diâmetro tal, Não, mas tanque é 2. que tu precisa dizer para ele porque o que acontece? Como tu está trabalhando com um tanque, tu tem que dizer o que é o tanque. Ele não sabe. Ele não adivinha. Ele precisa ler as informações. Então, aqui tu está dizendo, ó, o que é o pi? É o pi number. O que é o d? Tá. É o diâmetro da. O que é Não, o a? beleza. É do tanque. O que é o g? É a gravidade. O que é o o? É a área do orifício. E aqui tu diz o que cada coisa é, porque isso é um modelo matemático. E aqui embaixo, o flowsheet é como que esse modelo vai ser usado, digamos assim. Entendeu, Victor? Sim. Digamos, por exemplo, que o teu tanque 3 tivesse um orifício diferente, então tu ia embaixo do tanque 2 e colocava as mesmas mesmas entradas com as variações de... Tá, beleza, entendi. O que tu setar diferente do set de parâmetro, o que tu definir como parâmetro diferente do modelo, tu tem que setar aqui embaixo daí. Isso é diferente. Aí tu vai ler tanque 1, diâmetro hidráulico 12. Né? Tanque 3, orifício 0,3. Entendeu? Daí tu tem que fazer. Só que assim, nós estamos falando de somente escoamento de fluido. E aí que eu digo, você tem que fazer as atividades em casa, você tem que se esforçar, como esses alunos que estão me perguntando agora estão se esforçando, estão buscando a compreensão, porque agora a gente só está falando de um fluidinho escorrendo de um tanque. Né? A partir de hoje, nós vamos começar a evoluir nesse processo. Evoluir de tal forma de que a química vai começar a entrar, a engenharia vai começar a entrar e o tempo vai passar voando e vocês vão ter que absorver o máximo de informações possíveis. Né? Mas é óbvio, né? Tudo com muita didática e muita tranquilidade. Então, para vocês em casa reproduzirem, é só vocês aqui seguirem exatamente essa linguagem. Aqui até o professor deixou dentro dos parâmetros os sets aqui, que é os defaults. Defaults é os sets. Dá para separar, não precisa deixar aqui em cima. Façam experiência em casa. Né? Aqui as equações. Aqui o flowsheet. E reproduzindo isso aqui, vocês daí clica aqui, vai no run, né? Vai ter aqui, olha, esse dia aqui que eu corri, meu computador ele estava bem limpinho, olha só, não demorou, olha ali, demorou 6 milésimos de segundo, o negócio foi fantástico, o computador estava zerado. Daí, como é que avalia os resultados? E aqui, os gráficos, né? Certo? Então, pessoal, alguma dúvida? Então, além de todas as atividades semipresenciais que vocês têm, aí tem mais um exercício para vocês fazerem aí. Bom, então, meus queridos, vamos agora começar a falar de química e engenharia. Então, vamos fazer uma breve introdução à modelagem de processos industriais. Então, quando a gente passa, né, para buscar uma compreensão melhor dos sistemas, a gente tem que buscar compreender. Né? Esse sistema, ele se refere a um sistema de, por exemplo, de parâmetros concentrados. Né? Quando que é necessário o uso dos parâmetros concentrados? Né? Então, assim, por exemplo, avaliar velocidade de propagação, velocidade de entrada de um determinado elemento. E daí, por exemplo, que nem aqui, ó, esse exemplo mostrando isso aqui é uma partezinha da torre de destilação. Então, tu pode fazer uma análise individualizada de cada um dos andares da torre, né? Cada um dos níveis
da torre de destilação, onde tu vai fazer uma análise dos parâmetros distribuídos, tanto uma análise da vazão do vapor ascendente, a vazão do líquido descendente do prato de cima, como que ele se escoa. Então, a gente vai estar fazendo uma pré-análise aqui, né, do tipo de movimentação que se dá para que essa vazão de saída, né, do líquido esteja, então, saindo aqui, obviamente, com uma fração dos componentes diferente da fração que está aqui. Da mesma forma, a fração dos componentes que está subindo aqui vai ser diferente da fração dos componentes que está, né, saindo por aqui. Vou dar um exemplo. Vamos pegar uma mistura binária de 2 elementos. Então, cada um desses pratos, tu vai ter o elemento mais volátil cada vez com maior percentual em cima e menor percentual menos volátil, e o contrário na parte de baixo, na parte líquida, cada vez maior o percentual do elemento menos volátil, cada vez menor do elemento mais volátil. Isso tu pode analisar de uma forma individualizada, distribuída, ou olhando isso como um todo, né, como um parâmetro concentrado. Então, é uma análise onde tu vai ter um menor detalhamento dos pontos a pontos, porém, tu vai ter um resultado, né, que vai ser diferente. Porém, é muito mais fácil tu fazer uma análise de um parâmetro concentrado do que de um parâmetro distribuído. E aqui entra, por exemplo, né, um pouco mais da questão do entendimento, né, do parâmetro distribuído, onde tu vai fazer, então, essa análise dentro da mesma coluna lá, só que aqui agora é uma coluna de absorção de gases, onde tu vai ter o balanço de massa envolvido aqui. Ó. Perceba, tu tem o gás subindo e o líquido descendo. Isso é uma coluna onde tu quer fazer o quê? Absorção desse gás. Então, tu vai ter quantidade de gás, né, a variação desse gás, né, ao longo do período, é uma derivada, e aqui a fração desse gás e a sua, né, e a quantidade dessa fração, como ela vai ficar oscilando ao longo dessa altura que está percorrendo. Então, tu vai ter inúmeras, tu vai ter um gradiente aqui. E da mesma forma vai acontecer com o líquido. O líquido ele vai tendendo a, né, absorver esse gás, então o percentual de líquido tende a diminuir e o percentual de gás no líquido tende a aumentar. Então, isso tudo pode ser avaliado através da modelagem. Variável de processo e parâmetros de modelos, né? Então, isso aqui a gente já mais ou menos já conversou um pouquinho sobre, né? Então, o que é a variável do processo e o que é parâmetro do modelo, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui de uma coluna de destilação, tá? O que nós vamos definir, né? Então, como variáveis de entrada. O que é uma perturbação? Então, a fração do componente A ou B dentro do fluxo de entrada, né, na coluna de destilação. Bom, o que vão ser as variáveis manipuláveis? Ou seja, o que eu posso mexer no sistema, né, que eu vou permitir com que as minhas variáveis de saída sejam modificadas. Por exemplo, se eu modificar o reciclo, o retorno da torre de destilação, o retorno do condensado da parte da saída de cima, se eu aumentar ou diminuir o reciclo, vai afetar minhas variáveis de saída, ou o calor, né? A quantidade de calor sobre o teu sistema, né? Então, essa quantidade de
de calor na entrada, no ponto de entrada do teu sistema, pode também afetar as variáveis de saída, né? Porém, isso aqui, né, vão ser variáveis, então, que vão ser definidas como variáveis de saída. Nós vamos ter as nossas variáveis de entrada, que são aquelas que, digamos assim, resultam em perturbações no sistema, aquelas variáveis que eu consigo modificar para poder otimizar os meus resultados de saída, ou seja, aqui são ações, né, no equipamento, e vão existir aquelas variáveis que são as de estado, que são consequências do calor fornecido, das propriedades do material que tu está trabalhando, né, que essas vão ser pressão, temperatura, no caso aqui, e a fração molar, né, das substâncias. Então, quando a gente fala de variáveis de processo e parâmetros, então, do modelo, nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Agora, relações constitutivas, né? Então, aqui a gente começa a entender como que tu vai conceber a construção do teu projeto, ou seja, construção do teu modelo que vai, digamos assim, direcionar para a obtenção dos resultados aos quais tu está propondo, né, o uso do modelo. Então, com base nisso, tu vai ter que buscar a compreensão de algumas leis, as leis que governam massa, energia, quantidade de movimento, né, o que é, né, a definição da força motriz, né, que aqui tinha a definição, ó, um gradiente de concentração, pode ser temperatura, pode ser velocidade, ou seja, qualquer alteração que tu vai estar promovendo sobre o sistema em análise. E, então, essas leis da conservação são aquelas que, durante toda a graduação, vocês vêm trabalhando, né, que é conservação da massa, né, que nada mais é. Se eu vou analisar essa garrafa como meu sistema, então, se eu tenho um fluxo de entrada e um fluxo de saída, quer dizer o seguinte, que se eu subtrair a saída pela entrada, a diferença é o que ficou acumulado aqui dentro. E, na natureza, eu não posso perder nada, e nada pode sumir. Se eu estou fazendo uma análise desse sistema, o que entra menos o que sai é o que fica acumulado. Se não ficou nada acumulado e está dando uma diferença, algo está errado, né? Por quê? Porque isso é uma lei, isso não existe contestação, isso foi comprovado e foi provado de que funciona dessa forma. Da mesma maneira, energia. Né? E aqui a gente vai ter a conversão das três formas de energia, seja a energia, né, cinética, seja energia potencial, seja, né, a energia do material em si. Né? Ou seja, por exemplo, é que nem eu tenho aqui um frasco com 1 litro de gasolina. Né? Então, essa gasolina, por exemplo, ela tem uma energia potencial, que, dependendo do foco, eu posso fazer diferentes análises da energia envolvida nesse 1 litro de gasolina. Por exemplo, essa gasolina ela pode estar a 10 metros de altura e eu queira transferir essa gasolina dos 10 metros de altura até o piso. Então, ela vai ter que, aquela energia potencial acumulada que ela vai ter lá em cima do prédio, tu vai converter em uma energia cinética que vai promover fluidez. Obviamente que ela vai perder um pouco dessa energia com o atrito das paredes do tanque, e isso vai reproduzir no quê? Numa redução da velocidade. Claro, dependendo do atrito, posso ter até um superaquecimento, uma explosão, mas calma, não vamos, né, para esse lado. Mas o que eu quero é que vocês entendam que
um líquido a uma determinada altura, ou uma caneta, ou um mouse, qualquer coisa no alto, ela está sob a ação da gravidade, e a partir do momento que tu desestabiliza esse material, ele tende a encontrar a condição de menor energia. E essa condição de menor energia pode levar ele ao quê? A cair, a se movimentar, a converter, então, energia parada, estática, em energia através de movimentação cinética. Mas esse mesmo litro de gasolina, ele está aqui, eu posso aproximar um ponto de ignição em presença de oxigênio, e essa gasolina pode começar a fornecer energia na forma de calor, né? E esse calor vai ser proporcional à energia que esse material tem, a energia de formação dele. Então, para te formar a composição da gasolina, não vamos falar da gasolina que é uma mistura, né, de hidrocarbonetos, mas se a gente falar do etanol. Então, o etanol, para formar lá o CH3, CH2OH, para que esses átomos se liguem, eles necessitam de energia, né? Por quê? Porque o hidrogênio isolado, ele é instável, então ele vai precisar se estabilizar através de uma ligação química. Porém, quando essa molécula está constituída, ela tem uma estabilidade, ela vai ter uma energia interna, uma energia latente, mas que, por exemplo, se eu coloco fogo nesse álcool, essa energia interna dele vai ser, então, dissipada de outras formas. Pode ser na forma de luz, pode ser na forma de calor. Né? E daí, por exemplo, esse calor, ele pode ser percebido por um instrumento, que esse termômetro, por exemplo, pode absorver o calor dessa queima, e esse calor dessa queima faz com que o líquido dentro do termômetro, ele, absorvendo o calor, ele muda de volume. Por quê? Porque isso é uma propriedade do líquido que está dentro do termômetro. E ao alterar, né, de volume, ele começa a mexer na graduação do termômetro. Só que isso é um líquido que tem propriedades físicas constantes, né? E essa oscilação tu pode associar a uma determinada quantidade de calor. Ou seja, para uma, né, para uma variação de temperatura, ele vai, então, dilatar tantos, né, milímetros dentro daquele... Mas o importante é que vocês compreendam que essas formas de energia, elas também não podem ser perdidas, né? E isso a gente vai ter que enxergar. Essa tua energia, tu pode transformar em movimento, tu pode transformar em calor, né? Tu pode transformar, né, em simplesmente em uma definição que aquela energia está acumulada na forma de um acúmulo. Então, o sistema, entra energia no sistema, sai energia do sistema. Então, o que entra menos o que sai equivale à energia que ficou acumulada, né, dentro desse sistema, da mesma forma. E, por último, a conservação do movimento, né, que é a quantidade de movimento envolvido. Então, para que, por exemplo, um fluxo, né, mude, eu tenho uma correnteza de água. Essa correnteza de água ela está numa direção, está seguindo um fluxo. Agora, para mim desviar essa correnteza, eu vou precisar exercer uma força. Obviamente que essa força, se ela for maior do que a força que está sendo aplicada no fluxo do rio, eu vou promover o desvio dele. Se for menor, simplesmente eu vou ter somente um pequeno desvio, né? Mas a lei da conservação do movimento, ela é definida lá na termodinâmica como, por exemplo,
um corpo parado tende a permanecer parado por uma questão, né, de determinação termodinâmica, que nós podemos falar que essa é a conservação da energia potencial dele, e se esse corpo também estiver em um movimento constante, ele também tende a permanecer nesse movimento. E para te fazer com que esse corpo pare, né, tu vai precisar exercer uma força sobre ele. Então, a quantidade de movimento, né, que entra nesse sistema em análise, né, e a quantidade que sai, mais as forças que agem, né, sobre esse sistema, vão equivaler, então, à quantidade desse movimento que vai ser, digamos assim, resultante desse sistema aí. Bom, modelos de reatores, então vai ser fundamental que vocês relembrem, né? Obviamente, o professor não vai... pessoal, escreva um modelo matemático do CSTR, ou seja, fluxo que entra, concentração que entra, volume do reator. Aqui está vendo, tem temperatura, então nós vamos ter também um balanço de energia envolvido. Então, qual é o volume que sai, a vazão que sai e a concentração que sai do reator 1 e do reator 2, do reator 3, observando o seguinte, o que eu quero transformar? O A em B. Então, automaticamente, a concentração de A tende a diminuir e a concentração de B tende a aumentar. Mas, se for um CSTR, é um modelo. E se for um PFR? E se for batelado? Então, compreender que os modelos de reatores são modelos matemáticos. E esses modelos vão fazer parte da nossa linguagem de programação, né? Por exemplo, o CSTR não isotérmico, né? Ou seja, nós temos aqui, então, variações de temperatura. Uma temperatura de entrada, uma temperatura de saída, nós temos um encamisamento, então, tu tem trocas de calor, então, automaticamente, aqui tu não vai ter só balanço de massa, mas também tu vai ter balanço de energia nesse tipo de sistema. Aqui, não isotérmico, sem mistura perfeita, então tu pode ter uma análise individualizada em cada ponto do teu reator, tu pode querer fazer uma análise individualizada, né, onde aqui tu vai ter seções, né, de misturas individualizadas, onde tu pode, então, analisar esse gradiente dentro desse reator, entrando material, saindo material. Não isotérmico com efeito térmico das paredes. Então, tu pode também fazer essa análise onde tu vai ter um fluido, né, trocando calor com as paredes e permitindo, então, que o teu material, ó, ele entrou, né, ele passa em contato com uma área mais quente, tu tem uma área de mistura e depois tu passa e obtém um produto final. São exemplos de modelos. Um tanque... agora a gente já vai para as operações unitárias, modelos de sistema de separação. Então, um tanque para gerar vapor. Então, por exemplo, eu tenho um fluxo de líquido que entra, né, esse líquido pode ser água, pode ser qualquer outro fluido, para isso eu preciso saber a massa específica dele, qual vai ser a temperatura que ele vai estar entrando aqui. Bom, o que vai acontecer com a massa específica de um material sob efeito da temperatura? Ela pode variar, né? Como eu estou fazendo variação de temperatura, essa variação de temperatura vai dentro das variáveis de estado, né? Eu oscilando temperatura de um fluido, eu pego a equação de estados, eu vou ter variação de volume e vou ter variação de pressão, né? E daí eu vou ter definições tanto para o fluido líquido quanto para o fluido em vapor, no estado vapor.
Então, eu vou ter um fluxo de um líquido, né, com 0% de vapor, e aqui eu vou ter um fluxo de vapor com um pequeno percentual de líquido, não sei. Isso tudo faz parte da análise, né, do teu sistema. Quanto de calor eu precisei fornecer? Esse calor veio de quê? De uma fonte de vapor, né, um outro vapor aquecendo vapor, de uma corrente elétrica, ou seja, uma resistência elétrica, um encamisamento, um sistema de chicana com óleo térmico. Qual é o sistema que eu estou utilizando, então, para promover a vaporização deste um componente? Veja, aqui é simples, eu só tenho... Isso pode ser água. Então, é água líquida, água, vapor. Multicomponentes. Né? Por exemplo, o sistema flash para separação. Né? Então, aqui entra uma mistura de A e B. Eu tenho uma pressão, por exemplo, 10, passa numa válvula de expansão, essa pressão cai de 10 para 2. Então, o que vai acontecer? O componente mais volátil, ele tende a trocar de estado, né? Obviamente que a gente tem que trabalhar próximo, né, das condições de vaporização de um dos elementos, senão tu não vai ter essa situação de vaporização, mas aqui, então, vaporiza o componente, né? Aqui tu tem a mistura Z. Então, essa aqui tu está tirando só o Y, nem sempre o Y vai ser 100%, o vapor vai ser 100% componente A. Às vezes ele vai estar 70% de A, 30% de B. E aqui embaixo, o contrário. Né? Pode estar 30% de A, 70% de B. É óbvio que quando que tu vai propor um sistema desses para separar essa substância? Né, ou para separar essa mistura. Quando que tu vai fazer isso? Quando tu tiver uma boa diferença de propriedades físico-químicas desses dois elementos que estão misturados. Né? Ou, né, se tu não conseguir com um sistema simples de separação, onde tu tem um estágio único, tu pode fazer o quê? A multiplicação de estágios, que é uma torre de destilação, onde tu vai ter aqui, nesse tanque, tem uma temperatura e uma pressão. Aqui, numa torre de destilação, eu vou ter, sim, uma pressão uniforme aqui, porém, eu vou ter um gradiente de temperatura diferente. E como eu tenho manutenção da pressão, diferentes temperaturas, isso vai me oscilar o volume. E essa oscilação volumétrica vai me reproduzir em termos de quem volatiliza, quem condensa. E aqui eu vou tendo, então, a separação disso. Por exemplo, aqui eu tenho trocadores de calor. Um trocador de calor aqui retira o calor do líquido para que ele condense, uma parte dele volta através de um reciclo, outra parte sai como componente A. Já lá na parte de baixo, eu tenho entrada de calor, que faz com que o meu fluido, então, digamos assim, numa temperatura X, saia com uma temperatura mais elevada aqui, objetivando com que qualquer substância mais volátil não permaneça com a saída da parte de baixo, da base da torre. E aqui, uma análise individual de cada um dos pratos, né, cada um dos níveis, né, da minha coluna de destilação. Então, veja, quantidade de parâmetros, quem é parâmetro, quem é variável, de todas essas siglas. Qual é a fórmula que eu uso para definir quantidade de calor? Qual é a fórmula de balanço de massa para o fluxo de entrada de elemento? Então, tudo isso vai vir o quê? Aquela matemática que vai estar definida no modelo de uma coluna de destilação. Bom, então,
Deu para vocês terem uma noção, pessoal, de como que nós vamos estar visualizando o sistema, como nós vamos estar visualizando os sistemas de engenharia química para análise? Sim? Noção. Não estou dizendo que vocês entenderam. Estou perguntando se você deu para ter uma noção do que vocês vão encarar. Noção, sim, prof. Ótimo. Obrigado, Ju. André, tu não me falou nada. Como é que está a situação aí, André? Tá triste, tomamos um gol de falta no final. Tá 1-1. Ai, eles igualaram a coisa, tchê. Perdemos 2 gols na cara. Ai. Agora, se fizer um gol, nós vai para os pênaltis, isso. Eu acho que tem que fazer mais um ainda. Tá, mas acabou o primeiro tempo? Acabou o primeiro tempo. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui que tá melhor. Com certeza. Tá feio de todos os lados, né, André? Não, aqui tá melhor, aqui tá melhor. Tá ótimo, então. Então, o que acontece? Tendo uma noção, então, de onde nós vamos estar usando e como vamos estar usando e qual é o grau de detalhamento que nós vamos estar obtendo, né? Agora vamos, então, entender um pouquinho de como uma reação química ela pode ser avaliada dentro de um reator com fluxo de entrada e fluxo de saída. Então, vamos entender o seguinte. Quando eu tiver uma situação dessas, né, para entender, vamos aplicar um modelo de reação química num reator. Tá? E é um reator onde a gente vai avaliar balanço de massa, modelo de fluxo e vamos definir o modelo de reator. Então, para esse estudo ele é fundamental, né, o entendimento dele. Por quê? Porque ele vai buscar, então, compreensões de operações unitárias e quais os processos que normalmente nós vamos estar, né, estudando e vamos precisar estar compreendendo. Né? Então, por exemplo, vamos pegar isso aqui, ó, bem simples. Então, eu vou ter uma vazão de entrada, e daí, vejam, peraí, professor, mas antes a gente viu o símbolo F, agora a gente está vendo o símbolo Q. Qual é a diferença? Bom, normalmente o Q a gente usa para fluxo de um líquido, né? O F a gente usa para um fluxo mássico. Né? Então, qual é a diferença? Se eu tiver Q, eu tenho como obter F? Sim, é só multiplicar, é só dividir é só multiplicar pela massa, pelo ρ, pela massa, né, específica da substância. Então, entra um fluxo de entrada e uma concentração inicial do componente A. Entra dentro do volume de controle. Então, aqui nós vamos ter o volume e nós vamos ter uma concentração de A diminuindo ou aumentando. Tudo vai depender do que nós estamos fazendo aqui nesse reator. Nós estamos só fazendo uma diluição ou nós estamos promovendo uma reação, ou seja, eu estou convertendo A em B. E aqui no final eu vou ter uma vazão de saída, né? E uma concentração final, certo? Que vai ser uma consequência da reação que está ocorrendo aqui. Então, eu tenho um volume aqui, mas eu tenho a vazão. Qual é a diferença da vazão para o volume, pessoal? Vazão é o quê? O que é vazão? Vazão da torneira, por exemplo. É a variação do volume em função do tempo. Isso. Então, se eu tiver um volume aqui,
Isso quer dizer o quê? Eu tendo uma vazão e tendo um volume, eu consigo saber o quê? Qual o tempo necessário para mim, por exemplo, encher esse reservatório. Porém, quando eu falo em encher, eu não estou num fluxo permanente ainda. Por quê? Porque eu estou em partida de processo. Partida de processo é o quê? Os tanques estão vazios, então começa a entrar essa vazão começa a ficar retida no tanque, até que ela começa a sair. Então, para esse sistema em análise, a vazão de entrada vai ser igual à vazão de saída. Por quê? Porque eu não estou querendo acumular nada aqui. Né? E o que eu vou estar avaliando aqui como uma variável, né, que vai ser consequência da reação que está ocorrendo aqui? Vai ser a concentração. Então, por exemplo, para nós equacionar isso, então, ó, a mudança, né, da concentração vezes o volume, né, do reator vai ser igual, então, à vazão que entra, né, pela concentração inicial em função do tempo, menos o volume do reator vezes a taxa de reação, né, do componente A se transformando em B, ou o que for, em função do tempo, menos a vazão de saída, né, a concentração final em função do tempo. Então, veja, se eu dividir isso tudo por dt, eu retiro os tempos do lado direito da equação e fico, né, com essa variação da concentração em função do tempo. Bom, se essa nossa reação em análise for uma reação de primeira ordem, o que é uma reação de primeira ordem? É aquela reação que, se eu dobro a quantidade de reagente, o que acontece com a velocidade da reação? Ela também dobra. Então, essa é a característica de uma reação de primeira ordem. Então, uma reação de primeira ordem, ela é diretamente influenciada pela concentração da substância. Então, se eu defino que ela é de primeira ordem, eu sei qual é a taxa de reação, porque a ordem da reação me define a velocidade com que ela vai acontecer. Então, eu substituo o R por K C1, né? No caso, por que eu estou considerando uma taxa de reação negativa? Por quê? Porque o meu componente A ele está diminuindo. Então, eu não vou ter uma curva linear ascendente positiva. Eu vou ter uma curva linear descendente. Por quê? Porque ao longo do tempo, o meu componente A ele vai sumindo. Certo? Por quê? Porque a concentração inicial vai ser maior que a concentração final. Aqui, por exemplo, ó, a gente vai entender um pouquinho. O Fogler vai ser o principal livro que a gente vai adotar. Inclusive, nós vamos modelar algumas páginas do Fogler, tá? E a gente tem na internet link para a versão em português, então não vai ser, porque na nossa biblioteca não tem, então tem como a gente buscar essas informações de uma maneira dinâmica, tá? Caso vocês precisem, caso tenham um livro, beleza. Então, por exemplo, quando é ordem zero, veja, a concentração do componente não afeta, então, o K, que é a cinética da reação. Porém, se é de primeira ordem, sim, a concentração afeta. Se é de segunda ordem, né, o quadrado da concentração, então, afeta mais ainda a cinética, ou de terceira ordem. Normalmente, nós vamos estar trabalhando de ordem 1 ou ordem 0. Tá? Então, depois que a gente fez, então, a conversão
definimos qual é a ordem de reação, porque a ordem de reação... Por que é importante a ordem de reação mesmo, pessoal? Para definir o quê? A velocidade com que ocorre a reação. Perfeito. Essas as respostas que vocês têm que estar preparados para responder na prova. Né? Por que é importante avaliar a velocidade? Por que é importante avaliar a ordem da reação? Por que tu tem que definir a ordem de reação? Porque a ordem de reação é que vai ditar as regras do que vai acontecer dentro do reator. Né? Então, quando tu vai modelar, se tu sabe qual é a ordem da reação, tu sabe que ela vai funcionar segundo esses conceitos que são leis pré-estabelecidas. Bom, então, se eu dividir aquela última equação pelo volume, então eu elimino, né, volume daqui, mas eu vou ter Q sobre V aqui, e aqui eu vou ter Q sobre V. Né? Mas Q sobre V, vamos pensar. O que é o Q? Volume pelo tempo. E o que é o V? Volume. Então eu corto volume com volume, eu nada mais tenho do que 1 sobre T. Bom, se eu definir que no final do meu processo a variação da concentração em função da variação do tempo vai ser 0, eu chego a esta equação, onde, através dessa equação, eu vou conseguir, então, obter, né, fazendo rearranjos aqui, né, multiplicando por T, eu consigo obter, então, a equação, que é uma equação linear, que vai me definir como eu consigo saber a concentração do elemento no final no final do sistema. Então, depois que passou pelo reator, agitou, qual é a concentração final? Sabendo a concentração inicial, o tempo que ele ficou dentro do reator e a cinética. Qual é a cinética? Né? Qual é a constante de conversão? Então, com base nisso, tá, fica uma proposta de que eu, apresentando para ti uma concentração inicial, apresentando a cinética de reação e definindo um tempo, eu consigo, então, determinar uma concentração. Tá? Então, aqui, o professor disponibilizou para vocês, tá, o material 1, tá, da aula aí. Esse material é um Excel. Então, esse material 1, ele mostra, por exemplo, o que vai acontecer, tá? Daí eu mandei para vocês, está lá no aula, é só vocês baixarem. Mas esse material ele vai mostrar o comportamento de uma reação, por exemplo. Qual reação? Essa reação aqui, ó, né, onde eu tenho, né, o mesmo comportamento. Então, o que eu fiz aqui? Eu defini, então, eu não escrevi o exercício aqui, mas eu defini qual era o tempo definido, né, qual é a concentração inicial e qual é a constante da reação. Então, eu tendo essas informações, eu vario o tempo, eu chego à concentração final. Então, o que acontece? Olhando lá para o nosso sisteminha. Então, se eu entrar com 150 miligramas por litro do componente A, né, a uma vazão X, né, tendo uma constante de K igual a 2, uma constante cinética, qual vai ser a concentração desse elemento no final de 5 horas, que foi o que o exercício propôs? Então, eu consigo ver de hora a hora, e daí, se eu definir 5 horas e meia, eu aplico e eu consigo, então,
determinar qual vai ser a concentração. Então, isso vai me ajudar para quê? Por exemplo, olha, eu tenho que preparar um determinado produto. Bom, eu sei que a taxa de conversão dele é essa. O meu reator é esse. Quanto tempo ele precisa ficar batendo para que essa reação dê como finalizada? Através dessa equação, a gente pode chegar nessa resposta. Bom, outra coisa que é fundamental nós entendermos é a questão dos modelos de fluxo. Então, por exemplo, nós podemos ter fluxos pontuais, né, onde eu vou ter um fluxo, uma vazão de entrada, um fluxo constante de material. Aqui eu vou ter, digamos, um sistema de mistura, um volume de controle. Então, eu dou um pulso de um material. Por exemplo, quando que a gente tem situações desse tipo? Em tratamento de água, é muito comum isso. Tu tem uma vazão de água bruta ou uma vazão de efluente, e daí tu dá um pulso do material. Esse pulso do material, se eu não tiver um sistema que promova turbulência para que a água se misture com o coagulante, se eu tiver, por exemplo, um fluxo laminar, o que vai acontecer? Não há mistura do coagulante com o afluente ou com o efluente. Então, quem é que define essa mistura? O fluxo. Então, eu preciso de turbulência. Então, como é que a gente define, como é que a gente avalia se o fluxo é laminar ou se ele é turbulento, pessoal? O que eu preciso fazer? O que eu preciso calcular? O número de quem? De Reynolds. Perfeito, Wagner. Perfeito, exatamente isso. Acertei o nome? Isso aí, professor. E daí o que acontece? Se eu não tiver, então, turbulência, eu fiz aquele pulso num determinado tempo e ele vai permanecer sem que ocorra a mistura de forma adequada. Bom, agora, se eu tiver um sistema de mistura, né, complementar, ou um sistema dinâmico, o que vai acontecer? Vem a mistura e aqui eu tenho um agitador. Ó. Então, automaticamente, se eu fizer um pulso, claro, logo depois do pulso, eu vou ter uma concentração maior, mas se esse pulso não voltar a acontecer, vai ocorrer gradualmente uma diluição. Mas veja, essa diluição vai ser proporcional e uniforme. Né? Então, obviamente, a concentração vai caindo de uma forma regular, conforme a definição da vazão. Mas isso é importante que vocês compreendam, porque isso vão ser elementos que vão ajudar na compreensão do que vocês querem fazer. Então, a questão do balanço de massa, da mesma forma, o acumulado vai ser a entrada menos o que reage, menos o que está saindo. Então, automaticamente, essa concentração final pela concentração inicial, nessa dinâmica, tá? Onde nós vamos ter um sistema de mistura completa, vamos ter uma exponencial dessa variação, né, de T, ou seja, do tempo dividido pelo tempo de adição. Bom, mas também nós podemos ter um sistema, tá, de dispersão por meio de um PFR, né, que é uma dosagem impulso num tubo com dispersão em linha. Então, por exemplo, se aqui eu tiver um sistema de PFR, esse pulso, então, ele vai tender, porque é um pulso, nós estamos falando de uma dosagem de um pulso. Ele não vai seguir de uma forma uniforme, porém, ele vai ter um mínimo de dispersão, mas muito maior do que a dispersão que nós vamos ter com um sistema que não seja, né, com um fluxo, né, de um reator de PFR. Então,
para que essa mistura aconteça de forma uniforme, eu não posso ter dosagem impulso, mas uma dosagem constante. Então, tu não vai ter uma concentração única e pontual. Tu vai ter uma distribuição da concentração ao longo do tempo, né? Bom, por fim, os reatores. Então, dependendo do tipo de reator, nós vamos ter diferentes tipos de misturas e conversões, né? Porque um reator de batelada é aquele onde tu faz o carregamento das matérias-primas e promove a agitação e deixa ele parado durante determinado... em reação durante um determinado tempo, termina a reação, aprova o produto, libera para a próxima etapa. Mas ele tem um momento de entrada, para a entrada, não tem saída, ele fica sozinho reagindo, termina a reação, tem um fluxo de saída. Então, ele sempre entra, para, reage, sai. Entra, para, reage, sai. Esse é um sistema batelado. Imagine o liquidificador que vocês utilizam em casa para fazer um suco, uma vitamina. Vocês estão com o liquidificador vazio, chega lá, larga a banana, larga o açúcar, larga o leite, fecha, reage, mistura, né? Faz aquilo ali acontecer, virar a tua vitamina. Termina a reação, descarrega o reator. É uma batelada. Agora, quando tu tem um PFR, a reação ela vai acontecer dentro do tubo. Então, por exemplo, essa reação dentro do tubo tem várias formas de ela acontecer. Tá? Ela pode acontecer, né? Lembrando, se a gente mantiver ele numa linha reta, o máximo de mistura que tu vai ter é isso. Porém, no final dessa reta, tu pode ter uma curva, que tu vai promover, então, um ponto de turbulência. E isso faz com que, dentro de um tubo, tu vá tendo uma reação ocorrendo, né, ao longo desse tubo. Isso é muito comum, né, reações dentro de tubo. Porém, tu tens que criar sistemas para promover a turbulência. Então, aqui o que eu te mostrei? Que se tu tiver um tipo, né, de mudança de direção, de fluxo, isso promove a agitação. E, por último, né, um tanque agitado, né, que o batelada também vai ser agitado, mas um CSTE ele envolve o que é um sistema de constante entrada e constante saída. Só que isso acontece dentro de uma dinâmica, né, contínua, não é a batelada. Então, está sempre entrando a matéria-prima, reage aqui e está saindo. E aquela conversão vai ser proporcional ao tempo e ao tipo de agitação que se teve. Então, sistema batelada, né, considerando uma equação de primeira ordem, então a gente tem o sistema de reação é dado por uma exponencial, então a variação da concentração do componente A final sobre a concentração inicial vai ser uma exponencial da constante menos a constante de reação vezes o tempo. Então, por exemplo, se eu tiver a definição de quanto que eu quero converter e definir qual é a minha taxa de reação, eu, por exemplo, consigo saber quanto tempo de residência eu vou precisar para uma reação de primeira ordem dentro de um reator de batelada. Então, o que é o difícil, pessoal, na vida real? É tu encontrar esse casinho aqui, ó. Porque essas concentrações tem como fazer. Né? É bem fácil. Agora, esse casinho, normalmente, ele é um K experimental. Certo? Então, a constante de reação, a taxa com que ocorre a conversão de A em B,
né? Então, isso aqui está no material também, que é esse material aqui do BAT, onde tu vai ter uma taxa de conversão 0,9, 90%, então, concentração inicial, 1 menos 0,9, concentração inicial, então, é essa diferença, 0,1 inicial, isso aí, né? E no final, que é uma taxa de conversão de 90%, então ficou 0,9. Então, a gente vai definir o valor de CA. Então, CA1, então vamos substituir. Por que eu fiz isso aqui? Porque a gente precisa, não posso ficar trabalhando com CA1 e CA0. Então, eu vou ter que substituir. Então, aqui eu isolei, obtive só o CA0 e encontrei a constante, substituí ela aqui e vou, então, encontrar qual vai ser o tempo necessário em função da concentração inicial. Faço isolamento, né, e obtenho, então, que para aquela concentração inicial de 20 miligramas por litro, que foi o dado que o exercício me deu. Concentração inicial, 20, eu defini um valor para... Poderia ser 100 ali, poderia ser 200, mas eu sei que eu tenho que converter em 90%. Então, com base nessa pré-definição, que eu posso colocar qualquer outro valor aqui, eu consigo, então, chegar em valores numéricos para CA e eu consigo, então, definir qual vai ser o tempo para essa conversão de 90%. Então, está aqui a definição para o... Bueno. Pessoal, mais 5 minutinhos para a gente finalizar essa parte aqui, ok? Já vou liberar vocês para o intervalo. Muito bem. Então, dentro dessa evolução, vamos avaliar como é que funciona, então, o PFR. Então, vazão, alimentação, vazão, concentração inicial. Então, aqui eu vou ter o volume de controle, que é onde vai ocorrer a reação, onde eu vou ter uma concentração inicial, né, menos a variação da concentração que se deu para a formação da concentração final, né, que é o meu objetivo do uso do reator. Então, o balanço de massa, ele parte dessa equação, CA, QCA, que é igual a QCA dCA, que é essa oscilação, mais a taxa de reação vezes dVR, que é o volume de controle, dVR, que vai resultar nessa equação, QDA, que é igual a RA, que é a taxa de reação de A, vezes D, volume de reação, volume de controle, que é justamente onde está acontecendo a reação. Eu não vou avaliar o volume do reator, mas sim do ponto onde está ocorrendo a conversão. Então, se a gente considera essa reação como de primeira ordem, para nós mantermos a linha de raciocínio, nós chegaremos, então, integrando essa equação, nós chegaremos na mesma equação para um reator embatelado. Então, para nós obtermos, né, repetindo o exercício, nós vamos ter o mesmo valor. Ou seja, se eu fizer uma reação embatelada, ou se eu fizer uma reação em PFR, nas condições pré-estabelecidas, o tempo necessário para converter 90% do material vai ser 6 horas e 57. 6,57. Ok? Beleza. Bom, por último, um sistema CSTR. Então, vamos avaliar a mesma dinâmica. O que eu estou avaliando? O comportamento, o modelo matemático do reator. Então, como é que vai funcionar um CSTR? Vai ter um fluxo de entrada, que vai ter um sistema de agitação, um volume de controle e uma descarga. Bom, para que esse CSTR, né, funcione
da mesma forma que o PFR, que é a batelada, eu vou chegar na definição do tempo que esse reator, que esse material, que esse volume vai precisar ficar batendo aqui dentro para ocorrer a conversão necessária. Então, tendo uma reação de primeira ordem, fazemos a substituição do volume de controle, que a gente já viu isso aqui lá atrás, quando eu mostrei para vocês. Fazendo o rearranjo, nós vamos chegar, né, por condições de estabilidade do DCA a DT, ou seja, a condição final, eu vou, então, chegar à equação de rearranjo, que o tempo vai ser dado pela concentração inicial menos concentração final, dividido pela taxa de conversão vezes a CA1, ou seja, concentração final. A partir disso, então, a gente repete o mesmo exercício e aplica essa equação. Mesma dinâmica, pega o material lá e a gente percebe que, para a mesma condição, nós vamos, para a mesma taxa de conversão, os 90%, será necessário, então, 25 horas. Bom, qual é a conclusão que nós chegamos? Para fazer o mesmo produto, usando uma batelada, o mesmo produto fazendo um PFR e o mesmo produto fazendo em CSTR. Os tempos de reação batelada PFR foram iguais, porém o tempo de reação com CSTR foi maior. Então, o que nós concluímos? Que sim, para nós utilizarmos um CSTR individual, com entrada e saída constante, eu vou ter um tempo de reação muito maior. Como que eu posso, então, fazer com que o CSTR seja um sistema útil? Eu posso, então, incorporar uma série de reatores CSTR, que seria isso aqui. Então, para que eu ganhe tempo de retenção em CSTR, para que eu tenha uma taxa de conversão igual para outros reatores, então eu faço com que o produto desse passe por um segundo momento de agitação e por um terceiro, por um quarto, por um quinto. E isso faz com que, então, o meu sistema seja mais dinâmico. Obviamente que a minha taxa de reação, com o aumento da concentração, ela tem que ser maior. Então, isso quer dizer o quê? Que no início da reação, aqui eu tenho uma taxa de conversão maior. Porém, o segundo tanque, eu vou ter uma taxa de conversão menor. Por quê? Porque de primeira ordem a concentração do reagente oscila, modifica a velocidade de reação. Porém, eu preciso para poder manter os meus 90%. Né? Então, gradualmente, então, a primeira vai ter uma alta taxa de conversão, segunda, terceira. E isso obedece, né, uma curva que vai ser uma curva potencial. Né? Então, vai ser o CA elevado a N. Quem é o N? O N vai ser o número de vasos, o número de reatores em série que tu vai ter que colocar para definir. Então, tu fazendo isso, por exemplo, tu consegue aí estar diminuindo, então, o tempo de reação, porque o teu fluxo de entrada, ele vai permanecer, e o teu fluxo de saída também vai permanecer. Tu não vai afetar a tua produtividade, porém, tu vai ter que criar meios para que o teu material fique mais tempo nas condições reacionais. Ok? Bom, pessoal, então, vamos fazer o nosso intervalinho, a gente volta às 21, pode ser? Beleza. Ótimo.